Boa tarde. Nós vamos conhecer hoje um filme muito interessante, um desenho, uma animação, chamado Persépolis. Persépolis é uma referência à Pérsia. Pérsia é o atual Irã. É uma região muito importante do mundo, em termos históricos, geopolíticos, culturais. E esse país, chamado Irã, que é o herdeiro da Pérsia, viveu um momento muito dramático da sua história no final da década de 70, que foi a Revolução Islâmica, também conhecida como a Revolução dos Ayatolás. Até então, o Irã tinha uma relação muito íntima com o Ocidente, principalmente Estados Unidos, Inglaterra, eram países muito próximos do Irã. Então havia toda uma série de costumes, de influência do modo de vida ocidental no Irã. E o Irã viveu uma revolução social em 1979, em que chegou ao poder um grupo de religiosos, tidos como fundamentalistas, os chamados ayatolás. Essas lideranças religiosas assumem o poder político e promovem uma série de transformações de caráter religioso, transformando o Irã numa teocracia, impondo leis religiosas que seguiriam a Sharia, que é a lei islâmica, que é o que acontece em muitos países mais conservadores, como o Afeganistão e o próprio Irã, desde então. E esse filme é uma espécie de autobiografia da diretora, que conta como ela, criança na época da Revolução Islâmica, viu esses acontecimentos, como é que esses acontecimentos impactaram na vida dela. Ela acaba saindo do Irã, indo morar na Europa, e ali ela vai poder fazer uma comparação entre a vida no Irã, a vida no continente europeu e as modificações que essa revolução trouxe para a vida dos cidadãos iranianos. Então é um filme muito interessante para a gente discutir a questão de Estado laico, que é um tema muito forte, leis religiosas, fundamentalismo islâmico, perseguições religiosas, liberdade de expressão. São vários temas que são tratados de forma muito sensível e de forma muito interessante, porque é uma animação singela, da vida de uma menina, é o olhar de uma criança, no primeiro momento, depois ela cresce, ao longo do filme, mas uma parte ela criança vendo esses acontecimentos políticos se imporem, no país. Então é um filme muito interessante que nos ajuda a discutir e a conhecer alguns episódios aí marcantes da história do Irã. Beleza? Então vamos conhecer o Persépolis. Querem trocar uma ideia sobre alguns temas aí? Bom, só para dar uma breve contextualizada aí para alguns acontecimentos ficarem mais coerentes, Então a gente viu uma história que se passa essencialmente no Irã, que é a antiga Pérsia, e por isso Persépolis, a referência, a essa localidade. O filme começa bem naquele período que eu havia comentado anteriormente, o período da Revolução Islâmica, em que um governo ditatorial de um cara chamado Reza Pahlavi, o Shah Reza Pahlavi, uma espécie de imperador, é derrubado por uma revolução. Uma revolução popular que acaba se enviesando
por um caráter religioso, né? Os religiosos se apoderam da revolução, tomam, né, a dianteira, acabam reprimindo os demais grupos opositores, como os parentes, né, o tio que era comunista. Lembramos que era a época da Guerra Fria, 79, Guerra Fria. O Irã faz divisa com a Rússia, está no Oriente Médio, segundo maior reservatório de petróleo do mundo, então interesses econômicos ali e tal, polarizando a situação. Esse governo religioso é contra os Estados Unidos e também é contra a União Soviética. Então eles perseguem tanto os pró-Ocidente como os comunistas, né? E nesse sentido, os Estados Unidos articulam com o Iraque, cujo governante era Saddam Hussein, amigo íntimo dos Estados Unidos, para que o Iraque invada o Irã e derrube o governo islâmico, que era contrário aos Estados Unidos, para voltar petróleo para os Estados Unidos. Começa a guerra Irã-Iraque. O que foi falado ali que é interessantíssimo e fundamental para você entender essa guerra, que é o mais marcante dessa guerra. Os Estados Unidos faz acordo com Saddam Hussein, para Saddam Hussein invadir o Irã, derrubar os religiosos, para o Irã voltar à influência dos Estados Unidos. Só que no meio da guerra, os Estados Unidos faz o acordo com o Irã, para vender armas para o Irã se defender do Iraque. Qual é o objetivo dos Estados Unidos com isso? Que os dois se destruam. Os Estados Unidos quer que os dois países se destruam para dominar os dois de uma vez só. Esse é o grande plano. Isso é mostrado, né? 8 anos de guerra, mais de 1 milhão de mortos para nada, até que chega um ponto que os dois percebem que ninguém vai ganhar, porque ambos têm armas novas infinitas. Eles entram num acordo de cessar fogo, acaba a guerra, ninguém ganhou nada, a não ser milhões de mortos e tal, uma coisa terrível, que arrasa o Irã. E nesse contexto de guerra, o governo do Irã se fecha cada vez mais e se volta cada vez mais para medidas repressivas de caráter teocrático, e isso ficou bem exposto aí no filme, né? E isso tudo do ponto de vista, né, de uma mulher, né? No começo uma menina, uma criança, e que vai crescendo ao longo do período narrado, mostrando as angústias e as desvantagens extras, né? Além do contexto geral, ainda o fato de ser uma mulher. Então, um filme bem interessante nesse aspecto histórico, porque ele não é tão didático de ficar explicando, mas o pano de fundo, de certa forma, é bem coerente com a realidade e condiz com os acontecimentos mesmo e tal. Então, ele é bem interessante, que além de uma história pessoal, a gente tem esse pano de fundo aí interessante, né? E aí, vocês querem destacar alguma coisa? Eu queria que você me falasse assim, como é que é o Irã hoje, nos dias de hoje, como é que se comporta? Esse nome, Mahmoud Ahmadinejad, vocês já ouviram esse nome, vocês lembram desse nome? Mahmoud Ahmadinejad. Esse cara foi o último presidente mais conservador, mais teocrático do Irã. Ele deixou o poder em 2013, 2014, encerrando um ciclo bastante repressivo e bastante conservador nesse aspecto de religião e de política, né? Inclusive, ele ficou famoso porque ele liderava uma ala forte no Irã, que era de religiosos conservadores que diziam que era importante o Irã fazer bomba atômica para poder se defender dos Estados Unidos e de Israel, que é um grande inimigo regional ali do Irã. Havia até a possibilidade dos Estados Unidos invadirem o Irã, havia essa, né, os Estados Unidos invadiram o Afeganistão, invadiram o Iraque, e o próximo da vez era o Irã, porque os caras estavam batendo de frente, batendo de frente, batendo de frente. Em 2013, 2014, entrou um outro governo, um outro político, de uma ala mais moderada, mais liberal, menos teocrática, mais libertária, um cara chamado Hassan Rouhani, é o atual presidente do Irã. Os ayatolás ainda mandam no país, ainda é uma teocracia, ainda tem esses negócios do véu e tal, mas em vários aspectos tem havido uma certa liberalização da política, uma flexibilização dessas medidas repressivas e de vigilância, e sobretudo na política externa o Irã vem se mostrando mais flexível. Fez um acordo, a gente até teve uma aula esse ano de atualidades, acho que foi mais para o começo do ano,
mostrando os principais pontos desse acordo, né, falando que foi um acordo histórico. Estados Unidos e Irã fecharam um negócio que o Irã se compromete a não fabricar bomba atômica e os Estados Unidos deixam de fazer uma série de punições e de sanções contra o Irã. Então, o que está acontecendo agora no Irã é uma certa liberalização, uma certa flexibilização, sutil ainda, mas que traz aí uma espécie de esperança de uma série de reformas para tornar o Irã um país menos rígido nesse aspecto, né? Tanto na sua rivalidade com o Ocidente, como nas questões internas de repressão ligada à religião. Então, no momento, a gente tem essa perspectiva aí de uma certa flexibilização, uma certa liberalização. Esse é o cenário, né? Acho que devemos destacar, né, a questão da interferência da religião na política, como é opressivo, né, serve de alerta para a gente que está vivendo um momento de debate nesses aspectos, né, com relação à influência de religião na política e suas possíveis consequências. Então isso mostra, né, a falta de qualquer tipo de liberdade, a angústia que é viver num lugar em que os preceitos religiosos são impostos a todos e tal, sobretudo mostrando o lado mais frágil, né, e mais perseguido, que é o lado feminino, né, a questão das mulheres, como sofrendo uma carga pior, né? O que mais? Eu gostei muito que os pais da personagem principal sempre apoiam ela, né? Vai mesmo para a Europa, vai ser feliz, vai estudar. E aí, no final, quando ela volta para o Irã e depois ela decide voltar para a Europa, acabou o casamento e eles dão muito apoio para ela. Eu achei muito bom, isso é fundamental. Uma ótima referência, né? Eu acho muito legal filmes e obras de arte em geral, mas eu gosto muito de filmes em que, além das questões negativas, que esse filme tem muita tristeza, né, assassinato de pessoas, e opressão e tal, mas que nos trazem referências positivas, para que a gente possa se espelhar também em aspectos positivos, né? Deixa uma mensagem progressista de, tipo, diante de tanta tristeza e opressão, qual era o grande refúgio dela, né? Justamente no apoio da família, na parceria, né, que os pais tinham e no incentivo e tal, tornando a vida dela bem mais capaz, né, de alcançar alguma felicidade e tal. Então acho que essa mensagem é belíssima do filme, serve como uma referência, né, de como o apoio da família pode servir como uma tábua de salvação diante da adversidade, né? Então acho que essa é uma mensagem belíssima e que com certeza possibilitou a libertação, né? Pelo menos nesse aspecto de ir para o exterior e de ter uma oportunidade, né? De começar de novo e tal. Acho que isso é uma parte fundamental mesmo. Muito legal. A avó, né? A serenidade dela, a pertinência, né, dos diálogos, dos conselhos dela também, muito interessante, né? Uma visão feminista, libertária, né, de uma senhora de idade e tal, muito legal isso, uma referência para ela, né, em termos morais e de comportamento, muito bom também ter essa apresentação, né, de uma referência tão positiva. Ah, legal. A restrição à saída era bem nítida, né? Então fala assim, demorei não sei quanto tempo para conseguir o visto e tal. Era bem reprimido. Mas tem um diálogo que o pai dela fala assim que eles não vão, que a mãe dela fala para o pai, né? Teremos que sair do país logo depois da revolução, que começa a prender os tios lá e tal. Aí ele fala, para quê? Para ser chofer ou garçonete, faxineira e tal. Então, eles tinham uma vida financeiramente estável, mais confortável. Pelo que dá a entender, eles não
ela poderia morrer na rua e as pessoas não ligariam. Por isso ela voltou. Só que mesmo voltando, ela viu que não era bom, não melhorou em nada, então ela resolveu sair. Até mostrou que cores no final, né? Acho que, em parte, ela disse isso por conta da referência familiar, né? Porque ali ela não tinha família nenhuma, pelo menos no Irã ela tinha um porto seguro, que era, né, os pais, a avó e tal. Só que ela vai percebendo que isso não é o suficiente para ela alcançar, né, a liberdade, que tem ali a família e tal, mas as condições políticas e sociais são asfixiantes, né? Então mostra bem essa questão da angústia, né? Que como uma condição política, social num país pode inviabilizar a permanência da pessoa ali a ponto dela optar, né, por abandonar a família, deixar a família para trás, em busca de uma possibilidade de uma liberdade social, né? Mesmo que o preço dessa liberdade, até tem uma fala, né, a liberdade sempre tem um preço, o preço dessa liberdade seja estar jogada no mundo, né, e estar por conta própria, né, por si mesma. Então acho que essa é uma parte interessante também, né, mostrando o quão ruim era a perspectiva de vida no Irã naquele momento, né, a ponto dela optar por abandonar a família e voltar para essa insegurança de permanecer lá. Então ver como que é angustiante mesmo a situação, né, do ponto de vista dela, né? Isso é uma visão, lógico, como toda obra de arte, é a visão de uma pessoa, né? Talvez tenha pessoas que adoraram a Revolução e acho que melhorou muito e tal, né? Mas ali, por ter essa influência ocidental, isso fica bem claro, né, desde a infância, essas referências e tal, os valores dela se conflituando de forma incompatível, né, com o que é imposto depois da Revolução Islâmica, né. Isso ficou bem legal também. Nossa, fantástico, né? Do que uma estudante de arte podia usar como modelo, uma mulher completamente coberta, né? Qual é o sentido disso? Então, isso mostrando o quão asfixiante é no aspecto cultural esse tipo de medida, né? O quão emburrecedor é e tal, né? Acho que fica bem sutil aí essa crítica de como empobrece a criação artística, esse tipo de governo religioso e tal, né? No filme, a presença americana, ela ficou meio caracterizada mais para, tipo, vender arma para um lado, vender arma para o outro, para eles se matarem. No contexto atual, diante da repressão, diante dessa cultura ainda presente no Irã, como que a comunidade internacional e a ONU se comporta perante isso? Bom, se a gente pega assim a visão que a grande mídia coloca do Irã, né, a comunidade internacional e tal, o status quo, o establishment, né, o poder ocidental, picha o Irã como um reduto de fanáticos, cruel, repressor e tal. Até que ponto essa intensidade corresponde à realidade, hoje, sobretudo, né, em que, né, talvez algumas medidas mais liberalizantes estejam em curso e tal, talvez não esteja mais tão repressivo como mostra aí, que aí vai até anos 90 e pouco, né, o filme. Então, não dá para saber. Mas a comunidade internacional, de uma maneira geral, a ONU e tal, impõe uma série de sanções e limitações e condenações e repúdio à forma como o Irã é administrado e se organiza e tal. Então, é uma visão extremamente hostil e condenatória, né? Principalmente por parte do Ocidente. A Rússia tem uma aliança forte com o Irã, assim, de proteção mesmo. Talvez o Irã só não foi invadido militarmente pelos Estados Unidos na época do Bush, no governo Bush, por conta da Rússia, que apadrinhou o Irã, porque compra muito petróleo deles e tal. Então a Rússia falou, não, o Irã ninguém vai invadir não. Se invadir o Irã, aí nós vamos invadir, nós vamos participar. Né? Vocês já invadiram o Afeganistão, já invadiram o Iraque, agora o Irã não vai não. Então, tem esse apoio da Rússia, da China também, porque o Irã vende praticamente todo o petróleo para a China. A China foi outro que apadrinhou o Irã e falou não, no Conselho de Segurança, né? Sempre que os Estados Unidos ia impor alguma medida mais dura, China e Rússia se posicionavam em prol do Irã.
Só assim, em último caso mesmo, em algumas medidas mais econômicas, assim, que a China e a Rússia acabavam aceitando, ou pelo menos não se opondo de forma tão contundente. Mas em termos militares, eles apadrinharam. Então o Irã ficou a salvo dessa intervenção militar dos Estados Unidos por conta disso, né? Mas de modo geral é uma visão bem negativa, bem ligada a fanatismo, a radicalismo, fundamentalismo, né? Então tem uma visão bem negativa. Com esse novo governo agora tem melhorado um pouco, né, a visão, mas ainda é uma visão negativa de modo geral. É isso? Ah, é. Ela é cineasta, né? Ela virou cineasta. Ela foi para a França, tá viva. Hoje ela deve ter, né, uns 40, 50 anos, mais ou menos. Uma jovem, né? E aí, assim, o filme termina justamente ela chegando na França, e é a partir do momento que ela chega na França que ela vai fazer cinema, a Escola de Belas Artes de Paris, e vira cineasta. Tem alguns filmes já, esse é o mais conhecido, foi super premiado, ganhou vários prêmios na França, na Áustria. Então foi um filme bem que projetou a diretora e tal, né? Que tem o mesmo nome da personagem. O nome dela de verdade é Marjane Satrapi, né? Ela usa o nome dela mesmo na personagem. Então é um filme autobiográfico mesmo, né? Ela usa até mesmo o próprio nome, né, como da personagem. Ela coloca o nome dela mesmo na personagem. Não, zero. Até começo dos anos 90, que ainda tinha União Soviética, você ainda tinha um ou outro resistente ali, infiltrado. Depois do fim da União Soviética, aí varreu de vez, aí não sobrou nada, porque aí não tinha mais o apoio da União Soviética ali e tal. Hoje é zero, assim, pelo menos de forma organizada, relevante, é zero. A disputa política lá é entre religiosos mais fanáticos e mais flexíveis, mas comunismo, socialismo, marxismo, esquerda não tem vez, né? A repressão é bem violenta. Não é um país democrático, que se possa dizer. Tem eleições e tal, mas são eleições bastante limitadas, porque para você concorrer você tem que ser autorizado pelo Ayatollah. Hoje o grande chefe é o Ayatollah Khamenei. Então, para você poder se candidatar, você tem que ser aceito por esse Ayatollah. E esse Ayatollah é extremamente rigoroso e não admite nenhum tipo de radicalismo. Então, se você se posiciona de forma mais radical na política, você nem candidato poderá ser, né? Então, é uma disputa mesmo entre mais conservadores e mais moderados, mais liberais, né? Mas dentro de um limite estreito ali, né? Permitido pelo governo religioso. Previsão para que os ayatolás saiam do governo, previsão para que o Irã deixe de ser um regime teocrático, no curto prazo, zero. As perspectivas mais otimistas é de uma manutenção dessa ala um pouco mais moderada que chegou ao poder recentemente e que tem um monte de críticas e dificuldades, né? Esse acordo com os Estados Unidos foi assim uma aposta alta dessa ala, porque, por um lado, se esse acordo prospera mesmo, é uma grande vitória, porque fala, tá vendo que o negócio é negociar? Porque esse Mahmoud Ahmadinejad, que eu falei que era o anterior, ele era de enfrentar, e só se fudendo, e o Irã só levando burdoada, e boicotes e tal. E aí a situação econômica no Irã, porque eles boicotaram a venda de petróleo, né? E é o grande produto do Irã. Então o Irã estava asfixiado. Então com esse acordo, com essas medidas mais liberalizantes, o Irã deu uma respirada em termos econômicos. Então é uma grande esperança que, se esse acordo vinga mesmo, os Estados Unidos cumpre a palavra e não reprime mais o Irã, essa ala moderada pode se fortalecer e a população perceber, falar, tá vendo como é mais legal dar uma relaxada? Agora, se isso dá errado, se os Estados Unidos trai o Irã, se ocorre algum tipo de reviravolta,
pode ser um argumento para os mais radicais, falar, tá vendo que esse negócio de conversa, que esse negócio de confiar nos Estados Unidos, tá vendo que a gente tem que brigar mesmo com os Estados Unidos, e aí o conservadorismo, né, se estabelecer novamente, se fortalecer novamente. Então, assim, é uma perspectiva muito sutil de uma melhora de médio e longo prazo. Né? No curto prazo não tem muita expectativa de... Então, essa... A cultura ocidental e o comércio de bens de consumo, tanto que foi mostrado assim naquela parte de não ter nem produto no supermercado, isso ainda existe lá, já está melhor, eles têm variedade do que escolher, do que comprar, do que comer, ou eles têm que seguir eles não podem ouvir determinada música, ou, por exemplo, quando citou Michael Jackson, depravada, prostituta. Até hoje tem sim censura, tem sim repressão contra a influência cultural ocidental, então não é qualquer música que é fácil de encontrar. Talvez hoje tenha diminuído minimamente essa repressão, talvez tenha liberalizado muito sutilmente por conta da internet. Por conta da internet. A internet possibilitou uma mínima liberalização desse aspecto cultural, porque com a internet fica muito mais fácil. Porque você viu, ela vai no mercado negro ali comprar fita cassete, né? Traficante. Traficando informação, né? Acho que é do D2, se não me engano, do Planet, do MVBio, MVBio, traficando informação. Por conta da internet, hoje tem talvez flexibilizado um pouco esse aspecto. A questão comercial, ainda, com esse acordo com os Estados Unidos, que é recente, é bem recente, é coisa de meses, né? Foi esse ano, talvez a tendência é melhorar um pouco, porque aí as sanções e boicotes acabam e libera de novo para importação e tal. Então a perspectiva é que essa parte de mercadorias assim já esteja se restabelecendo, e a questão cultural, quem tem acesso à internet acaba tendo um pouco mais de condições libertárias, né? Mas você tem toda uma herança de décadas de revolução, de censura, que repercute de pai para filho, né? Tipo, os meus, ali dá para ver que os pais dela contribuíram muito para esse gosto pelo Ocidente, né? Agora, se você tem já 2 ou 3 gerações que não tiveram oportunidade, que não conheceram, fica até difícil alguém querer ouvir um rock and roll, um punk, né? Não sei se os pais não ouvirem, se ele não tem nem referência a isso, né? Mas, de certa forma, a internet contribui bastante para essa flexibilização. É isso. Valeu, queridos. Obrigado pela presença. Tudo de bom.